Fala Dev, Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A gente fala hoje sobre o que tu precisa aprender ou o que um curso de PHP precisa te ensinar para te programar do jeito certo, abandonando aí vícios de linguagem, más práticas de programação, técnicas defasadas, para começar a seguir aí as recomendações de codificação, utilizar 100% de tecnologia moderna e padrões de projeto para resolver todo e qualquer problema, entregando qualquer tipo de solução. E hoje a gente tem o cenário ideal, onde o PHP é uma linguagem madura, tem todas as tecnologias necessárias. Existe uma recomendação de codificação muito popular e que a maioria dos desenvolvedores PHP já está utilizando, aqueles que se atualizaram, que aprenderam do jeito certo. Existe hoje o Packagist, o Composer, para você poder interoperabilizar a tua aplicação, utilizar componentes externos, criar componentes para a comunidade e assim construir aplicações muito mais ágeis, seguras, escaláveis, com alta produtividade, o que vai te fazer faturar mais, né? Tudo isso hoje está dentro do cenário PHP. E o que eu vou te passar aqui é basicamente para responder também as dúvidas que eu estou tendo lá no DM do Instagram. Se tu não me segue ainda, acompanha aí @RobsonVelete por lá. Você pode me mandar a tua dúvida que eu vou te responder, talvez aqui em vídeo, inclusive. E desde que eu venho falando sobre PHP do jeito certo, sobre desenvolver com tecnologia moderna, eu tenho recebido essas dúvidas, tá, Robson? Mas o que eu preciso aprender? O que um curso tem que me ensinar para eu realmente estar dentro desse cenário? Beleza? Vou te mostrar aqui na prática, meu computador está aqui embaixo já preparado para isso, separei algumas referências, mas antes eu quero fazer uma reflexão rápida contigo para a gente poder esvaziar o copo e estar na mesma vibe, tá? Caso tu não me conheça, eu, Robson, comecei a aprender PHP lá em 2006, foi quando eu tive o primeiro contato com a linguagem e basicamente naquela época não tinha conteúdo que tem hoje, né? Então para a gente poder aprender tinha que ir nos sites gringos, traduzir, ir na documentação, entender, a gente já tinha o que usar, mas não tinha como usar a tecnologia, que é o que acontece hoje, né? Tem aquele bullshit da galera falando, PHP é tão fácil que é só ler o php.net. Beleza, você vai aprender no php.net tudo que ele pode fazer, mas como colocar tudo isso em um projeto, você nunca vai aprender na documentação. Então fica a dica, não é assim que a gente aprende PHP. Existem outras tecnologias, outras formas de desenvolver, outros conceitos e fundamentos que não estão no php.net, então tu precisa realmente ter um caminho certo para aprender do jeito certo, para não desenvolver os vícios de linguagem, não utilizar as más práticas durante o teu aprendizado, porque isso vai se tornar aí muito mais difícil. Mas voltando então, eu comecei lá em 2006 a programar, a aprender a linguagem. Em 2008, né, esse período de 2 anos, eu já peguei alguns primeiros clientes, tive sorte de ter alguns parceiros nesse tempo. Em 2008, me considerei pronto para abrir as portas da minha agência. E esse abrir as portas era, cara, eu atendia clientes do meu quarto, mas eu tinha os serviços de uma agência e eu ia até a empresa, atendia tanto no desenvolvimento do software, quanto na campanha, na geração de resultado, nas estratégias, tudo isso implementando, utilizando a tecnologia para gerar o resultado. E basicamente isso que a gente tem que fazer como programador. 2008, então, a abertura da agência, e durante 2 anos, ali até 2010, eu fui angariando outros clientes, corrigindo a minha carteira, e eu já estava muito bem ali. Em 2010 foi quando eu abri o meu blog. Esse blog deu um resultado muito positivo, a galera pedindo para eu ensinar mais. Foi aí então que eu lancei o meu primeiro curso, ainda em DVD na época, o Site Dinâmico com PHP. Esse DVD aí foi vendido para milhares de programadores que na época consideraram esse o melhor curso. 2006, 2008, 2010. Em 2016, depois de ter lançado outros cursos, atualizado a tecnologia, ter aprendido muito, inclusive no caminho, porque a gente aprende muito, eu me vi num ponto que eu achava que eu estava no topo, né? E aí vem a parada. O maior erro que a gente comete, e é isso que nos torna humanos, e desculpe a palavra, mas muitas vezes medíocres, é achar que a gente sabe tudo. E principalmente em tecnologia. Veja bem, eu, Robson, com mais de uma década programando em PHP, praticando isso diariamente, porque fazia parte da minha escola, fazia parte da minha agência, fazia parte do meu workflow, o PHP sempre fez parte disso. Em 2016, com as novas tecnologias, com as PSRs, eu entendi que eu não sabia mais programar. Eu comecei a aprender a utilizar a linguagem de novo. Obviamente que muito mais fácil, porque eu já sabia as funções, o funcionamento, o mecanismo da coisa, o comportamento do PHP, então isso eu entendia, mas eu não sabia mais como utilizar a linguagem para estar desenvolvendo do jeito certo, para estar atendendo os requisitos do mercado. E eu tive que começar a reaprender de novo. E basicamente é isso que eu quero te passar aqui. Quais são os passos básicos ou o mínimo viável que tu precisa aprender para estar utilizando a linguagem do jeito certo?
Vamos lá para a tela do computador. Esse primeiro site que eu estou te mostrando aqui é o PHP do jeito certo, ou o caminho certo para o PHP. Ele foi desenvolvido pelo Josh Lockhart, que é o cara que desenvolveu o Slim Framework, e aqui ele traz algumas das boas práticas. E por que a gente tem que seguir essas boas práticas em sites diferentes daquilo que a gente está acostumado? Voltando lá na minha história, como eu te falei, lá em 2006, era muito difícil conseguir conteúdo, aprender como utilizar a linguagem. O contrário acontece hoje em dia. Como a comunidade de PHP é muito grande, hoje a gente tem muita informação. Só que mais de 90% está defasado. E não somente no conteúdo gratuito, tá? Qualquer curso que tenha sido gravado antes de 2016, 2017 até, não está seguindo 100% de tecnologia moderna. E aprender do jeito errado vai fazer com que você tenha um caminho muito mais longo para estar de fato gerando resultado. Você vai adquirir vícios que não precisava e aí é complicado. Ao mesmo tempo que eu, que já programo, se eu tiver um contato com um curso de PHP que não está me ensinando a tecnologia moderna, eu vou desenvolver também esses vícios. Então é importante a gente estar atualizado. E aí o que a gente tem aqui é uma referência, um guia rápido para te entender se está ou não programando do jeito certo. Então a gente tem aqui o Começando, que vai te falar sobre a instalação, a versão do PHP, o guia de estilo de código, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, os destaques da linguagem, né? Então hoje a gente vê muito a galera falando de programação funcional, de programação estrutural, como se isso fosse, olha, o moderno, o prático, mas na verdade isso é o que a gente deixou para trás, né? Então as linguagens que evoluíram durante todo esse tempo, que implementaram todos os paradigmas, hoje já estão à frente disso. As linguagens hoje que estão funcionais ou estruturais vão evoluir para isso ainda. Então, basicamente é esse posicionamento. E a gente fala aqui sobre paradigmas de programação, namespaces, standard PHP library, interfaces em linha de comando, entre outras coisas. A gente tem aqui também o gerenciamento de dependências, que eu falei para você sobre o Composer, o Packagist. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente também mais sobre isso, práticas de codificação, Dependency Injection, que é um padrão onde você consegue prever comportamentos e aí, de fato, consegue trabalhar dentro do paradigma de programação orientada a objetos, utilizando abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo e tudo que você tem que atender dentro desse conceito, sobre banco de dados, templates e tudo mais. Basicamente, você tem um guia que filtra as melhores recomendações. Tá 100% atual? Não, mas é o mais atual que você vai chegar em conteúdo aberto, gratuito aí, que eu encontrei como referência, inclusive para os meus estudos, tá? O segundo site, mais importante ainda dentro do desenvolvimento de software, antes de você aprender a aplicar as técnicas corretas, é o PHP Fig, que é o PHP Framework Interop Group. Se você vir aqui no menu, você vai ter aqui o Get Involved, você vai ver que a galera que forma esse grupo são os desenvolvedores dos principais frameworks que existem no mundo. E basicamente o que eles fazem é desenvolver uma receita de bolo para que todo desenvolvedor siga na hora de desenvolver os seus projetos. Essa receita de bolo vai permitir que eu, Robson, desenvolva um código e que você, sabendo a mesma receita, entenda, saiba interpretar, dar manutenção, continuidade e implementação no meu código, sem ter uma curva de aprendizagem, porque a gente está utilizando o mesmo template, digamos assim. E aí tem várias recomendações aqui que a gente precisa seguir hoje para garantir a interação de software, manutenção, qualidade e tudo mais. E vamos entender aqui qual que é o básico hoje que você tem que ter no seu projeto, no mínimo, senão você está fazendo errado. O primeiro deles é o autoloading dentro da PSR 4, tá? Então a gente tinha a PSR 0 antigamente, hoje ela não é mais válida, é a PSR 4, e ela vai permitir que eu utilize o Composer, o Packagist, o gerenciador de dependências, que a gente possa automatizar todo esse processo. Depois dele a gente tem aqui algumas outras PSRs que não são, digamos assim, obrigatórias hoje, que você pode aí, dependendo do projeto, você vai ou não implementar. E aí você tem o Logger Interface, você tem aqui o Cache Interface, entre outros. Abaixo a gente tem o HTTP, né, que é o padrão aí que você vai se comunicar através da web. E por fim o Coding Style. Então esse HTTP também não é obrigatório, né, dependendo do projeto você vai ou não implementar. E aí o Code Style é obrigatório. Então, PSR1, PSR2 e PSR4 é o mínimo que você tem que estar aplicando hoje no seu projeto para estar programando do jeito certo. Ah, Robson, mas como é que eu faço isso? Bom, se acessar aí o phpfig.org e acessar, por exemplo, aqui ó, a PSR1, que é o básico da recomendação do código, depois a gente tem o Code Style, que é como que você formata o código. Enfim, se eu clicar ali, a gente vai abrir toda a recomendação. Então você vai ver basicamente aqui que a gente tem o PHP Tags, né, como utilizar as tags de abertura e fechamento, o encoding que você tem que utilizar, os efeitos laterais aqui, digamos assim, né, quando a gente está desenvolvendo com require ou com include. E aí vai ter todos os exemplos necessários para você programar
como tem que ser. Então o primeiro site, PHP do jeito certo, vai te mostrar ali várias coisas que você vai utilizar para compor todo o seu workflow, digamos assim, de desenvolvimento. E o PHP Fig vai te mostrar como codificar, né? Quais são os padrões que tu tem que utilizar para estar ali inserido na comunidade PHP, como um membro ativo, que desenvolve para a comunidade, que pode utilizar a comunidade no seu desenvolvimento também, beleza? E aí tem vários outros padrões de projeto. E uma dica que eu dou aqui para você também é que você utilize uma boa IDE. PHP Storm, por exemplo, ele vai te ajudar a seguir essas recomendações. Quando você identa o seu código, ele vai automatizar esse processo, então fica muito mais fácil. Óbvio que eu preciso entender elas, eu preciso saber como utilizar elas no meu dia a dia, para que eu possa programar do jeito certo sempre que necessário, mas a IDE pode te ajudar a automatizar esse processo, beleza? Depois, a gente tem os padrões de projeto. Você encontra uma boa referência aí em designpatternsphp.reddocs.io. Eu vou deixar aqui na descrição todos esses links para você, então fica tranquilo, beleza? Os padrões de projeto, ao contrário do que alguns dizem que devem ser utilizados somente dependendo do nível do seu projeto, da dificuldade, da complexidade e tal, não, nada disso. O padrão de projeto você deve utilizar sempre. Então, poxa, eu preciso fazer um carrinho de compra. É um problema comum. Já existem vários exemplos aí de padrões de projeto desenvolvendo carrinho de compra, ou desenvolvendo sistema de login, de autenticação, a navegação. Todos esses problemas já foram resolvidos uma vez. A gente não pode ser ignorante ao ponto de achar que é a primeira vez que a gente está desenvolvendo alguma coisa durante todo o ciclo de desenvolvimento de software que existe aí na humanidade, tá? Então, com certeza, aquilo que você vai programar já foi feito por alguém. Talvez a solução que tu está desenvolvendo não. Poxa, eu tive aqui uma ideia que ninguém fez ainda, então eu vou implementar. Ok, isso é novo. Mas nessa ideia você vai fazer um login que todo mundo já fez, você vai fazer um painel de administração que todo mundo já fez, você vai fazer um envio de foto. Esses microcomponentes da sua aplicação já foram resolvidos anteriormente para eles. Provavelmente existe um padrão de projeto. Então sempre que você for desenvolver alguma coisa nova, procure por eles, porque eles vão te fornecer ali a receita, a forma mais fácil, correta e performática de você desenvolver um problema utilizando aí o melhor da linguagem, beleza? Então sempre que possível, utilize os padrões de projeto. E aí a gente tem aqui, ó, padrões de projetos de criação, de estrutura, de comportamento, entre outros. Sugiro que você dê uma lida nesse site aqui e entenda esses padrões e como que você pode utilizar na sua aplicação, no seu dia a dia. E aí, por fim, e não menos importante, a gente tem o Packagist, que inclusive é conectado com o GitHub. Se você não conhece ainda, o Git, né? Assim como o GitHub, vai te permitir que você trabalhe de uma forma auditada. Ou seja, cada nova implementação que você faz, você vai utilizar ali o commit, vai entender a versão, vai poder voltar caso dê problema. Se você trabalhar em uma equipe ou com mais um programador, vocês podem trabalhar no código ao mesmo tempo, sem entrar em conflito, né? Trabalhando cada um aí em uma feature do projeto e depois juntar tudo isso de uma forma automática, auditada, utilizando o padrão do Git. Então é muito importante para a gente hoje como desenvolvedor entender dele, assim como entender do Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP, e o Packagist é onde a gente tem os nossos componentes. E aí, para te entender o poder dessa parada, é só a gente ficar ciente pro fato que existem hoje milhares de programadores PHP que estão seguindo as recomendações do PHP do jeito certo e as recomendações do PHP Fig. Então eles têm códigos que você pode entender simplesmente bater o olho por causa disso. Esses caras também estão utilizando os padrões de projeto. Então a gente passa a programar meio que no mesmo ciclo, no mesmo flow. E a gente consegue entender esses códigos. O Packagist hoje tem exatamente esse tipo de programação em componentes. Ou seja, alguém foi lá e pegou um problema específico e encapsulou em um componente que você pode abstrair na sua aplicação ou utilizar na sua aplicação com apenas uma linha. Eu vou te dar aqui um exemplo do que eu já coloquei nessa comunidade, beleza? Então eu vou acessar aqui, ó, Coffee Code, que é o namespace que eu utilizei para minha aplicação. Eu vou acessar o primeiro deles. E vou clicar aqui em Coffee Code mesmo, que é o nome desse namespace que vai filtrar somente os meus componentes aqui. Esses componentes estão gratuitos e disponíveis para você utilizar a qualquer momento. Basta você chamar eles através do Composer e você já vai ter isso disponível na sua aplicação. Então hoje, ao invés de você utilizar o TeamThumb ou desenvolver toda uma lógica para poder criar miniaturas da sua imagem, você pode utilizar o meu componente Cropper. Com uma linha você coloca ali na sua aplicação, você pode criar uma camada que abstrai esse componente e você tem uma classe que vai fazer as miniaturas automaticamente, controlar o cache dessas miniaturas, limpar a pasta, tudo isso está previsto em um plugin seguro
seguro, de alta qualidade. Depois a gente tem aqui o Optimizer, que é basicamente toda a otimização on-page do seu site. É colocar as tags para o Facebook, para o Twitter, para o Google, para garantir um bom posicionamento na pesquisa. Automatizado também. Basta fazer um setup, abstrair o comportamento e você tem tudo pronto. Depois a gente tem aqui, ó, paginação de resultado, sistema de rotas para você poder trabalhar com o MVC do jeito certo. E essas rotas aqui já vão comportar toda a verbalização REST. Se você quiser trabalhar com API e tudo mais, também está aqui. E Uploader também, que é um componente que vai te ajudar aí a fazer upload de imagens, tratar essas imagens, mídias e arquivos. Tudo isso está pronto. Então, em vez de você fazer um hard code e ficar perdendo tempo muitas vezes com isso, você pode simplesmente utilizar uma linha, colocar isso no seu projeto, abstrair o comportamento e está pronto para ser utilizado. Isso vai otimizar o teu processo de desenvolvimento, fazer com que você seja mais produtivo, desenvolva com mais qualidade ao mesmo tempo que você está programando do jeito certo. Você é um desenvolvedor de verdade, pode disputar uma vaga, atender como freelancer, ou mesmo aí otimizar os processos da tua agência, né? Fazer com que você tenha produtividade, que você possa formar equipe e que isso esteja alinhado com todo esse ciclo e esse workflow de desenvolvimento do jeito certo. Então, basicamente, o que a gente tem hoje? O PHP do jeito certo, que vai te dar o guia de todas as tecnologias e metodologias modernas, filtrando aquilo que não funciona mais, aquilo que não é técnica defasada. A gente tem o PHP FII, que a gente precisa seguir as recomendações. Lá você vai ver que tem outras recomendações para outros tipos de implementação, que é importante você seguir também. A gente vai ter também aqui os padrões de projeto, que tem a receita para resolver todo e qualquer problema que tu possa imaginar, de uma forma mais otimizada e mais profissional. E todo esse ciclo aí faz com que você esteja dentro do cenário ideal, utilizando 100% de tecnologia moderna, padrões de projeto e recomendações. E, obviamente, se estiver começando agora ou quiser se atualizar no menor tempo possível, tendo acesso a um passo a passo, linear, de evolução constante, tem a formação Full Stack PHP Developer, que é o curso que eu gravei, e desde a primeira aula tu já aprende 100% de tecnologia moderna e as melhores práticas de programação. O link também está na descrição do vídeo, formação Full Stack PHP Developer, beleza? Bom, espero que tenha gostado. Para receber aí a notificação dos próximos vídeos, te inscreve no canal e ativa o sininho. Aí tu fica ligado nos conteúdos, a gente está gravando aí toda semana para você. Show? E aí, para finalizar, deixa a tua dúvida ou sugestão aqui nos comentários, que eu estou monitorando e respondendo todo mundo sempre no último vídeo que eu publico aqui no canal. Conto contigo, espero que tenha curtido, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.